Nossos direitos. Oferecimento Sindecom, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Capanema e Região. De volta para o segundo bloco do Telejornal Notícias 13, nesta semana, dando início ao quadro Nossos Direitos. E quem está aqui com a gente nos estúdios é o advogado Paulo Hermes, para falar de diversas questões relacionadas ao seu direito aí em casa. Hoje nós vamos tratar de questões trabalhistas, as questões previdenciárias, outras situações também serão abordadas aqui dentro desse nosso quadro. Você já pode enviar perguntas para a TV Amazônia, que o advogado Paulo Hermes vai ter todo o prazer em responder os seus questionamentos de todos os telespectadores que assistem o nosso programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cledson. Boa noite, telespectador em casa. É uma satisfação grande que eu tenho fazer esse quadro contigo aqui no Jornal da TV Amazônia. E claro, todos os questionamentos que tiver em relação ao direito, à lei, eu terei muito prazer em responder. Mas para isso, como eu já disse anteriormente, eu conto com a sua ajuda, com a sua participação, mandando perguntas, né, para o nosso contato, para o contato da TV, para o meu contato. E eu terei imenso prazer de responder as perguntas que o Cledson me fizer aqui, né, Cledson? Eu tenho certeza que as questões trabalhistas, eu acho que elas lideram aí o ranking das dúvidas das pessoas quando se fala na questão do direito. Vamos falar de rescisão contratual. Existe uma dúvida muito grande. Quem tem direito a quê quando termina o contrato de trabalho? Quem pede a demissão perde alguns direitos. Quem é demitido, que direitos são esses? Quais são os direitos que o trabalhador tem ao ser demitido e quais são os direitos que ele tem ao pedir a demissão? O fim do contrato é a dúvida que o nosso amigo de casa, o trabalhador, ele sempre tem. Né? Quando ele é demitido, quais são os direitos dele? Existem algumas formas de fim de contrato. Né? Uma delas é a justa causa, quando o patrão demite o funcionário porque ele cometeu alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, e nesses casos o trabalhador acaba perdendo o direito de sacar o FGTS, perde o direito de receber a multa de 40%, perde o direito de receber o seguro-desemprego, perde o aviso prévio, entre outros direitos, tá bem? Ele só passa a receber o aviso, as férias proporcionais e o 13º proporcional. Existe também o pedido de demissão, que é quando o trabalhador ele não quer mais trabalhar, ele pede para sair, e nesse caso ele também acaba perdendo o direito de sacar o FGTS, de ter direito à multa dos 40% em cima do FGTS, o seguro-desemprego e o aviso prévio, tá? Mas existe a demissão sem justa causa, né? Quando o patrão não quer mais o trabalho, e não quer mais aquele empregado, aquele trabalhador, ele vai e dispensa. E nesse caso o trabalhador tem direito ao aviso prévio, ao 13º proporcional, às férias proporcionais, ao saldo do salário, ao seguro-desemprego, ao fundo de garantia pelo tempo de serviço e aos 40%, tá bem? Mas também existe, por último, quando o funcionário, existe a justa causa que o trabalhador pode dar no patrão. Tá? Como é essa justa causa? O trabalhador está sendo vítima de assédio moral, por exemplo, né? Ou então aquele trabalho que ele não recebe os direitos de direito, não recebe o salário mínimo, né? O salário dele está atrasado há 3 meses. Nesse caso, o trabalhador pode ir atrás de seus direitos e pedir o fim do contrato, né? A rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí o trabalhador vai ter todos os direitos como se tivesse sido demitido. Em todos os casos que você acabou de citar, aí até para o telespectador de casa ficar ciente, é sempre melhor entrar num acordo antes de se exigir que a justiça tome uma decisão, principalmente, né? Cledson, o acordo muitas vezes pode ser perigoso, né? Porque nessas relações, a parte mais fraca é a parte do trabalhador. Ele tem menos condições de conhecimento, tem menos condições financeiras e ele acaba sempre, numa discussão, num embate, ele acaba sempre em desvantagem, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, sempre que houver uma demissão, sempre procure o sindicato da sua categoria ou um advogado especialista. Esse é o primeiro passo, fica a dica, né? Sim, para que ele possa, de uma maneira ou de outra, saber dos direitos dele, saber se ele está recebendo aquilo certo ou se ele pode receber aquilo certo. Porque geralmente os acordos eles tendem a prejudicar antes, eu não digo acordo na justiça, né? Um acordo na justiça é sempre bem-vindo, sempre conciliar é um bom caminho.
Mas antes de você fazer um acordo, é muito bom que você saiba quais são os seus direitos, para que você não faça um acordo em que você esteja se prejudicando. A gente já tem algumas perguntas do telespectador, a Eliana. Pergunta porque na empresa onde ela trabalha, quando ela está doente, a empresa está exigindo hoje, além do atestado, um laudo médico. É legal? Não, Cleiton, isso nem existe essa possibilidade. O que existe é o seguinte: a lei estabelece, né, uma ordem de exigência para aquelas pessoas que podem dar atestado. Olha, quem é que pode dar atestado? Médico. O médico ou o dentista. E quais são os médicos e dentistas que podem dar um atestado que a pessoa tenha abono nas faltas no trabalho? Em primeiro lugar, a empresa tem que ter um médico ou um convênio com um médico, né? E esse médico é que vai dizer quais são os dias que essa pessoa tem que ficar afastada. Se a empresa não tiver um médico, né, ou um convênio, pode ser o médico do SUS, tá? O médico do SUS, ele também pode dizer. Nesse caso, se não houver o médico do SUS, o médico do SESI ou do sindicato da categoria e, por último, o médico particular, tá? Então, a lei estabelece essa ordem. Ou seja, se a empresa não tem médico privado, médico particular, ela é obrigada a aceitar o atestado médico do SUS, tá? Agora, quais são as exigências dentro do atestado médico? O atestado tem que ter os dias de afastamento, tá bem? E pode ter, se o trabalhador autorizar, o número da CID, que é a CID, é a doença pelo qual está cometido. Então, pode ter ou não, se o trabalhador autorizar, qual é a doença que ele está acometido. Mas a empresa não existe laudo, tá? O laudo existe quando é que tem o laudo? Quando o trabalhador fica afastado mais de 15 dias, tá? E nesse caso a empresa já não é mais responsável, ela tem que passar essa responsabilidade para o SUS, para o INSS, né? E o INSS é que vai conceder o auxílio que seja, doença, o auxílio necessário, tá? Mas Você fala aí de um abono, a empresa ela pode, de certa forma, descontar isso nas férias, no 13º ou não? Não. O que acontece? Quando você apresenta o atestado foi feito por um médico, tem os dias que você pode ficar afastado, a empresa tem que abonar essas faltas. Abonar quer dizer que você continua recebendo aquela remuneração, mesmo que não tenha ido trabalhar, e não pode ser feito nenhum desconto, nem nas férias, nem no 13º, tá? A não ser que você receba um auxílio-doença do INSS e você permaneça mais de 6 meses afastado, aí nesse caso o pagamento pode ser proporcional. Mas não sendo esse o caso, a pessoa não perde o direito em receber as férias integrais, nem o direito de receber o 13º integral. Uma outra dúvida aqui da Maria, ela tem um sobrinho, esse sobrinho trabalhou por aproximadamente 8 anos. Ele era menor de idade, trabalhava em uma panificadora. Aí ele saiu, está afastado há mais ou menos 4 anos. Hoje ele é maior de idade. Na época que ele foi demitido, ainda tinha algumas pendências, ficaram algumas dívidas. Hoje ele tem direito de receber o que ele tinha direito alguns anos atrás, o que a panificadora ficou devendo para ele? Eu vejo aí, Clédio, algumas questões, tá? Quanto tempo tem que ele foi demitido? 4 anos. 4 anos. Pois esse é o que se chama no direito de preclusão, tá? No direito do trabalho, quando você é demitido, você tem até 2 anos depois da demissão para procurar seus direitos, para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, uma reclamação trabalhista, e tentar lutar por aqueles direitos que você acredita ser certo, né? Então, nesse caso, como já tem 4 anos que ele foi demitido, ele acaba perdendo o direito a buscar algum direito na Justiça do Trabalho. Ele precluiu, tá? Agora, é lógico que o fato dele ser menor não impede dele entrar com uma reclamação trabalhista, né? Ele pode ser repressado pela mãe, não impede que tenha outros direitos. O problema é que o tempo para se saber se ele tem direito ou não já finalizou. Gostaria desde já de agradecer a tua presença. Eu acredito que o público de casa tem diversos questionamentos. Infelizmente o nosso tempo encerrou, mas você que tem questionamento em casa pode enviá-los aqui para a TV Amazônia, que fica na Travessa Bolônia, próximo ao PAN número 113, que na próxima quinta-feira o Paulo Hermes vai estar novamente aqui no estúdio para responder aos seus questionamentos. Qualquer dúvida também pode te procurar, pode dar o endereço do escritório agora, para que a população possa ficar à vontade de esclarecer
outras várias dúvidas em relação ao trabalho, em relação à previdência, Claro. em relação aos direitos. Afinal de contas, o quadro é Nossos Direitos, né, Paulo? Pois é, Clédio. Aqui vai na tela, vai o meu contato do meu telefone, o meu e-mail. Se você tiver dúvida, você pode mandar para lá. Eu queria te agradecer novamente, Clédio, pelo convite de estar aqui toda quinta-feira. Agradecer a TV Amazônia e mandar um abraço especial para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o SINDECOM, o Ivan Dias. Né? A gente tem batalhado muito esses últimos dias para ajustar a Convenção dos Trabalhadores no Comércio. E a gente espera muito em breve dar uma resposta boa para o trabalhador do comércio com um novo salário bem acima do atual. Tá? Então, boa noite você de casa e obrigado pela participação. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já para o terceiro bloco do Telejornal Notícias 13. Não saia daí que é só um minutinho. Nossos direitos. Oferecimento Sindecom, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Capanema e Região.